são casos assim que acontecem o tempo inteiro de racismo no futebol. Então, por isso, é um tema muito atual e que faz com que a gente reflita tanto sobre a nossa sociedade atualmente, sobre quanto todo o processo histórico, né, de construção dessa realidade que hoje em dia, infelizmente, ainda é a realidade brasileira e uma realidade até mesmo em termos mundiais. A gente tem aí grandes líderes do esporte, né, fazendo menção à questão racial, como, por exemplo, o Lewis Hamilton, né? Eu acho que atualmente é o esportista aí mais engajado nessas causas, talvez até mesmo pelo protagonismo que ele tenha exercido no automobilismo, né, dos últimos anos, e aí ele se coloca realmente dentro dessa briga, dentro dessa disputa, e que é importante ter pessoas como ele, né, engajadas nessa luta. Então, eu queria mais uma vez agradecer, né, poder estar aqui com vocês pelo debate, por essa pertinência desse tema. E eu queria começar falando com vocês sobre como que o negro se inseriu no futebol brasileiro, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso futebol, a profissionalização do nosso futebol, ela é relativamente, né, vamos dizer assim, recente. Ela vem aí mais ou menos desde a década de 30, ali, final de 1920, e aí em 1930 a gente começa a ter a profissionalização do futebol. Ou seja, os jogadores passam a ser contratados pelos clubes, recebendo salário, né, tendo um contrato, porque antes era apenas um trabalho informal. Muitos deles tinham o seu trabalho e também jogavam futebol, né? Não era o trabalho deles em si. E até essa profissionalização do futebol ela acontecer, o que existia? Existia muito amadorismo, né? Mas dentro desse amadorismo, a gente tinha um cenário muito forte no Brasil de preconceito mesmo racial. O futebol ele chega no Brasil, né, através dos ingleses, a gente tem aí toda uma elitização do futebol a partir disso, né? O futebol ele inicia como um esporte extremamente elitista, tá? Mas ao decorrer do tempo, né, a gente começou a perceber o quanto que o futebol também atraía pessoas de classes, né, de setores da sociedade menos favorecidos. Olha, eu vou só deixar para ler as perguntas no final, porque senão eu vou me embolar no meu pensamento aqui para falar com vocês. Não tenho essa capacidade de ler perguntas e ao mesmo tempo ir debatendo. Então, o que acontece? Nossa, eu já me perdi, tá vendo? Porque eu sou assim. Então, o que acontece? Essa profissionalização do futebol, antes a gente tinha o amadorismo, como eu estava falando, e aí o que ocorreu foi que, por essa elitização do futebol, muitas vezes ela deixou de lado setores de classes menos favorecidas, né? Socialmente, de classes da sociedade menos abastadas, vamos dizer assim. Mas, aos poucos, essas classes elas foram se interessando pelo mundo do futebol também, né? Elas foram se inserindo, mais e mais jogadores foram se inserindo, e quando a gente começou a atingir essa população de classes menos favorecidas, aí é quando a gente chega na participação de negros no futebol brasileiro. Essa participação ela foi super controversa, né? Ela foi cheia de tensões, porque não queriam que os negros jogassem futebol, né? Os negros não eram bem-vindos no futebol. Inclusive, no Rio de Janeiro, cria-se uma liga profissionalizante, né? Encabeçada aí por Fluminense, Botafogo, Flamengo, para profissionalizar o futebol e proibir a entrada de negros nesse campeonato, né? Visto que o Bangu foi o primeiro time aí a ter um negro jogando,
O Vasco da Gama também foi protagonista desses primeiros movimentos, né, do negro no futebol. E aí, então, assim, a gente já tinha esse ambiente de tensão. E aí, aos poucos, né, com muita luta, eles foram começando a perceber que aqueles homens negros eram importantes também para ganhar campeonato, então teve um interesse também claro, né, na qualidade do futebol. Então muda-se a percepção de que o negro pode agora sim jogar futebol, não a partir de um movimento de conscientização daquele processo ali de discriminação racial, mas sim por outros interesses, né? Por interesses da qualidade futebolística de determinados jogadores e que eles queriam aqueles jogadores em campo. A gente tem um caso famoso, que é um jogador do Fluminense, que ele entrava em campo com um pó de arroz. Ele alisava o cabelo, né? Ele botava o cabelo bem esticado desde a raiz, passava um pó de arroz e entrava em campo para poder jogar, porque os jogadores negros eram proibidos. E aí, diante disso, fica-se, né, até o grito que a torcida do Fluminense é chamada de pó de arroz pelos adversários, porque ao longo do jogo percebiam que aquilo era um disfarce claro, né? Porque ele ia suando e ia escorrendo todo o pó de arroz do rosto. Enfim, então são esses movimentos aí que são muito evidentes da presença do racismo no futebol. Por quê? Existem pessoas que costumam ver o futebol como uma coisa e a sociedade outra, né? Como se tem gente que diz assim, o futebol é o ópio do povo, né? Futebol é uma besteira, futebol é isso, futebol é aquilo. O futebol, ele está completamente inserido na nossa sociedade, na nossa cultura. Nós temos a cultura do futebol, né? E diante disso, ele reflete completamente todos os debates que também atingem a sociedade. Ele não está longe disso. E aí a gente vai chegar um pouquinho nesses debates. Pri, só controla o tempo, tá? Porque eu adoro falar, senão eu extrapolo. E aí o que ocorre? Nos últimos tempos, então eu já, né, mostrando para vocês como é que o negro se inseriu no futebol, eu acho que a gente pode ver esse debate que vem até os dias de hoje, né? Hoje em dia o negro já está completamente inserido no nosso futebol, né? Não tem como a gente negar. Se você vê os nossos principais jogadores, né, a gente tem aí, eu não sei em termos de porcentagem, mas muitos e muitos são negros, né? Eu acho que o nosso maior jogador, considerado o atleta do século XX, que foi o Pelé, ele é o nosso principal jogador e ele é negro, né? Então, mas é muito interessante, eu ainda vou falar sobre isso, mas como é que esse debate ele é inexistente, né, no futebol. Mas vamos lá, o negro então está inserido no futebol, mas ao mesmo tempo ele é visto, ele é acolhido pelo meio do futebol apenas como um corpo negro jogando futebol. Por que eu digo isso? Porque quando você olha para outros lugares, né, daquele clube, por exemplo, técnicos de futebol, quantos técnicos de futebol vocês conhecem que são negros? Né? Dentro das diretorias do futebol, presidentes de clube de futebol. Então, existem ali diversos meios do futebol que não são preenchidos por esses lugares. Por quê? Porque o negro ele é visto como um corpo, né, atuando no futebol. Eu acho que tem alguém... E ele é visto, então, dentro como um corpo atuando no futebol, né? E não pode... E se você questionar isso, você muitas vezes pode sofrer represálias, né? Dentro de determinados lugares. Então, eu queria relembrar com vocês alguns jogadores
que ousaram, infelizmente, a gente ainda diz assim, ousaram questionar, né, a sua presença enquanto jogador negro no futebol, questionar a sua presença a partir de uma questão racial. Por quê? Foram jogadores ofendidos dentro de campo, né? E aí a gente tem um caso muito recente, que ocorreu, acho que semana passada, que foi o do Hugo. Acho que quem é flamenguista aqui, eu não sou flamenguista, mas quem é flamenguista aqui conhece, né, que o Hugo é o goleiro do Flamengo, que estava substituindo, entrou muito bem em todos os jogos, foi muito bem, mas no último jogo pela Copa do Brasil, ele falhou, né? Ele teve uma falha muito grande. E aí ele sofreu diversos ataques pela internet, com injúrias raciais, né? Xingando ele de macaco, dizendo que ele, por ser negro, ele com certeza iria falhar, isso era uma questão de tempo, então relacionando a falha dele à conotação racial, né? Fora o Hugo, a gente teve o caso do Neymar, que também foi um caso muito recente, que ele jogando pelo PSG na França. Então, vejam, não é uma questão simplesmente presa ao Brasil, né? É uma questão também que vai extrapola. E aí, o caso do jogador Neymar, então, é fundamental nesse sentido, porque o Neymar ele tem uma representação no Brasil muito grande, mas ao mesmo tempo ele joga fora e ele sofre essas discriminações raciais lá também, né? Ele foi xingado dentro de campo e foi expulso, né? Por quê? Porque o juiz interpretou que o que ele fez foi a mesma coisa do que a ofensa que ele disse que sofreu naquele momento. Então, o caso do Neymar é um caso aí muito impactante em termos internacionais pela projeção que ele, enquanto jogador, tem, né? A gente tem também o caso do goleiro do Aranha, né, que era goleiro do Santos, quando ele foi xingado, né, por torcedores gremistas. E aí a gente teve uma punição, buscou ter uma punição sobre o Grêmio em relação a isso, mas não foi o suficiente, né? Foi uma punição muito leve. A princípio, o Grêmio tinha sido expulso da Copa do Brasil, mas depois eles recorreram e voltaram o juiz desportivo, né, do futebol voltou atrás. E eu acho que a gente tem que relembrar também aqui, porque eu não queria ficar só nesse campo do futebol do futebol masculino, né? Que o racismo está só no futebol masculino, mas dentro do futebol feminino a gente também tem esse racismo, ou seja, porque isso aí é em termos, né, da nossa sociedade como um todo. Então, não sei se vocês conhecem mais de futebol, né, feminino, mas a Formiga, que é jogadora da seleção, né, foi jogadora da seleção durante muitos anos, muito conhecida, uma das principais jogadoras da seleção brasileira. Ela relata vários casos de racismo que ela sofreu. E o racismo sobre o corpo da mulher, né? E aí a gente entra até mesmo com a questão do feminismo negro, que está aí muito presente na nossa sociedade, também demarcando diversas pautas, né? Que vêm sendo debatidas sobre políticas antirracistas. É interessante a gente cortar aqui o quanto que a Formiga, enquanto uma mulher negra, jogadora de futebol, ela sofre determinados ataques racistas que são até mesmo diferentes do homem, né? Por quê? Aí entra a questão também de uma estrutura, de uma sociedade já machista, e aí
ela ainda sendo negra, então com uma sociedade racista, então por isso a gente tem recortes tanto de raça quanto de gênero, né? No caso aí da jogadora de futebol da Formiga, porque isso impacta inclusive em patrocínio, tá? Enquanto que uma jogadora de futebol ganha com patrocínio. Porque como a mulher ela é sempre vista muito a partir da sua imagem e não a partir, né, das suas qualidades, a imagem da mulher ela é muito mais vendida do que a imagem de um homem. Diante disso, os patrocinadores, muitas vezes, eles não querem uma jogadora como a Formiga, que tem a imagem dela, porque a imagem dela não vende, né? Ela não é um bom marketing para vender determinados produtos. E assim como, não sei se vocês também se lembram do caso, poucos aqui vão conhecer, acho que só quem gosta muito de futebol mesmo, mas depois procurem na internet, né? Bota aqui o nome dela direitinho depois, que é a Wendy Renard, que é uma jogadora francesa, jogadora da seleção da França, que quando jogou futebol da Copa do Mundo contra o Brasil, as francesas eliminaram as jogadoras brasileiras, né? Acho que na semifinal, se eu não me engano. E aí ela teve diversas ofensas racistas proferidas na internet por brasileiros, né? Os brasileiros, e ela, assim, vamos dizer na linguagem do futebol, ela acabou com o jogo, né? Ela destruiu o jogo e deu a vitória para as francesas. E aí o que os torcedores brasileiros que começaram a dizer era o quê? Xingamentos, injúrias raciais contra a figura dela, contra o cabelo dela, contra o modo dela, né, se arrumar e tudo, desvalorizando as qualidades dela. Então, eu acho que são casos aí, eu poderia ficar até amanhã, né, infelizmente, falando de casos para vocês do futebol que ainda ocorrem nos dias de hoje. E aí eu queria, né, que vocês parassem para refletir junto comigo sobre, porque a gente para se perguntar, mas o que a legislação desportiva ela fala sobre isso, né? Como são as formas de punição? Como são as formas de julgamento nesses casos? Elas são, gente, muito dúbias, né? E aí os advogados, eles conseguem várias brechas para tentar amenizar ao máximo determinadas atitudes. Até porque uma das principais questões é até onde vamos penalizar o clube por ter torcedores racistas, né? Então, vejam bem, isso essa dubiedade, né, que os clubes eles querem retirar de si e fazer com que os julgamentos, né, de injúrias raciais sejam feitas com os torcedores, ela é muito aquela imagem que vira e mexe tem pesquisas, né, com a sociedade como um todo, que perguntam assim, você é racista? E aí as pessoas falam assim, eu? Não. Mas você conhece alguém racista? Ah, eu conheço. Eu conheço várias pessoas, infelizmente. Aí quando você vai ver essa percentagem, é assim, 98% da população brasileira diz conhecer alguém racista. Mas quase ninguém se diz racista. O que a gente pode tirar dessa conclusão, né? Se os clubes de futebol, eles sempre se eximirem do papel deles na sociedade, da importância que eles têm na sociedade para combater determinados preconceitos, como, por exemplo, o preconceito racial, é um problema grande isso, né? Porque você sempre joga para o outro, você sempre delega ao outro. E nem sempre é possível você reconhecer na torcida quem fez a injúria racial. E mesmo assim, se o clube não toma uma postura, ele acaba não inibindo aquilo dentro dos estádios. Então, essa é uma questão que estou levantando aqui a bola para vocês, que eu quero escutar vocês também falarem sobre isso.
Fora a questão dos jogadores, que existe um medo de represálias, né, dentro do mundo do futebol. Por quê? Represálias em relação a patrocinadores. Porque se aquele jogador começa a falar muito, ele está muito mimizeiro, né, como se diz nos dias de hoje, né? Ele está aí se colocando muito como vítima, debatendo muito essas questões raciais. O que vai acontecer? Os patrocinadores começam a não ver aquela imagem como uma imagem boa, tá? Não passa a ser uma imagem boa. Então, ele pode perder patrocinadores. Então, aí que está. Qual o papel das empresas que patrocinam futebol no combate ao racismo, né? Qual o papel que elas devem ter? Então, acho que a gente tem aí alguns ganchos para pensar em relação a isso, né? O papel de cada um, o papel da instituição, tanto da instituição como uma FIFA, uma CBF, né, que controlam ali o futebol, como as instituições que são os clubes de futebol, como os patrocinadores. Eu acho que todos devem se inserir nessa causa, né? E aí, eu dialogando com essa questão do futebol, né, do mundo do futebol, trazendo ele para a nossa sociedade, eu acho que esse debate ele é um diálogo, como eu já estava falando aqui, né, com vocês, é um diálogo que reflete o que é a nossa sociedade, porque são esses embates, né, essas tensões que a gente vê cada dia. Quem reclama de racismo, quem vem para as redes, quem vai para a televisão ficar falando de racismo, é considerado por muitos como chato, né? É considerado batendo na mesma tecla. Então, eu acho que a gente tem que parar para refletir sobre isso. A gente tem uma coisa na sociedade brasileira que alguns pensadores sobre isso chamam de o racismo estrutural. O que é o racismo estrutural, gente? É aquele racismo em que... como é que a gente busca tratar o racismo? Como uma coisa assim, é sempre o outro, né? Como algo que, isso não me pertence. Como, vamos dizer assim, uma linguagem esquisita, uma anomalia, uma coisa esquisita, né? Uma anormalidade. Mas o que esses outros intelectuais defendem é que não. O racismo não é uma anormalidade da nossa sociedade, infelizmente. Pelo contrário, ele é a norma. Existe uma racionalidade para o racismo existir. Como assim? Porque nós nos acostumamos a não questionarmos os espaços, a não questionarmos as políticas públicas, né, que têm, sim, uma função de se debruçar sobre isso, né? Nós não questionamos entrar num restaurante caro e não vermos, né, quase negros. Ou então vermos aqueles negros em determinadas posições ali e não como cliente, tá? Nós nos acostumamos a entrar... o futebol, aí é engraçado a gente pensar sobre isso, porque tem um pensador também muito questionado, que é o Gilberto Freire, lá do início do século XX, em que ele defendia que no Brasil existia uma democracia racial. O que é a democracia racial, gente? A democracia racial é aquele projeto de que somos todos brasileiros, né? É a mistura entre branco, negro, índio, deu no brasileiro, somos todos misturados e a gente tem todos se dão muito bem, vivemos harmoniosamente, né? Existe uma harmonia na nossa sociedade entre brancos, negros, índios, é a chamada democracia racial. Mas quando a gente vai para os números, quando a gente começa a se atentar para a nossa sociedade, a gente começa a perceber que, como eu falei, nas instituições de futebol, onde estão os técnicos negros? Onde eles estão em cargos também de dirigência no futebol? Não. E aí o futebol, como eu disse, é o reflexo da sociedade. Porque quando você vai para uma grande empresa, você vê muitos negros.
Quando você vai para lugares considerados espaços elitizados, você vê muitos negros. Então, o que está acontecendo? Né? É exatamente isso que eles chamam de racismo estrutural. Porque a normalidade, a nossa normalidade é essa. E nós nos acostumamos com essa normalidade. E aí, quem questiona essa normalidade é visto como chato, né? É visto como, não é bem assim. No Brasil não existe negro, não existe branco, não existe índio. Mas, quando a gente entra nesses espaços, é impressionante como só existe branco, né? Então, são determinadas questões muito sutis, que é o que esses pensadores chamam que para eles existem 3 dimensões do racismo estrutural, basicamente, né? Que é a dimensão econômica, porque quando você vai ver nos números, os negros, e aí quando eu falo negro, gente, eu falo de pretos e pardos, né? Declarados pelo IBGE, tá? Isso é uma outra discussão muito grande, mas quando você vai para os números, os pardos brasileiros, que muitas vezes não se dizem negros, né? Como é o caso do Neymar. O Neymar, no início da sua carreira, com 18 anos, ele não se dizia negro, mas hoje ele já se reconheceu enquanto negro, quase com 30 anos, e eu acho muito importante, porque isso realmente é uma construção, né? Você vai se identificando com determinadas questões que, às vezes, só ao longo da sua vida você vai percebendo a importância, você vai percebendo os espaços que você circula e as diferenças de tratamento nos espaços que você circula. E na nossa sociedade, realmente a gente tem uma grande quantidade de pardos. Mas aí, quando você vai no número, ali nos números, você vê o quanto que essas pessoas, e aí negros, entre pretos e pardos, eles ganham muito menos do que os brancos, assumindo as mesmas funções em determinados lugares, né? Por isso a importância desse debate. E isso é engraçado porque não acontece no futebol, né, gente? No futebol, a gente tem jogadores negros, milionários, né? Isso realmente não acontece no futebol, porque o futebol ele tem dessas subjetividades, e aí por isso que o Gilberto Freire falava que o futebol, inclusive, ele representava muito claramente o que era a nossa democracia racial, porque é a partir dali que a gente vai ter uma ascensão também dos negros na sociedade, que a gente vai ter muitas questões positivas, né, que vão vir a partir do futebol. Mas é interessante perceber que mesmo o Neymar sendo milionário, mesmo o Neymar sendo o Neymar, ele sofre preconceito. Ele nunca vai ser visto como um igual por muitos. E isso se reflete em como as pessoas tratam ele dentro de campo. E olha, gente, ele é o Neymar, hein? Né? Então, a gente tem a dimensão econômica, a gente tem a dimensão política, né? Porque as nossas políticas são voltadas para um determinado grupo, né? E esquecem outros, majoritariamente negros, e por meio de subjetividade mesmo, né? Existe uma subjetividade nesse nosso olhar para a sociedade, tá? Em que a gente muitas vezes não percebe nas piadas, né, que a gente faz. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre marcar, ter um olhar, né, muito sensível para isso, tá? Então, o futebol, ele dialoga muito, né, com o que nós somos, a nossa identidade nacional, que é permeada aí por todas essas tensões, inclusive pelas tensões raciais, como eu tenho aqui falado. Então, o futebol, ele é aí um local muito interessante para a gente refletir sobre todos os problemas raciais que existem na nossa sociedade, tá? E aí, por último, né, para terminar minha fala, porque eu acho que eu já também estou num adiantar aí da aula, eu pensei em falar com vocês o quê? Por um futebol e uma sociedade antirracistas. O que a gente pode pensar para tentar transformar esse mundo do futebol, né, a partir dessa visão antirracista? O que é o antirracismo? É você combater realmente o racismo, você ter atitudes na prática,
né? Para além daquela tela preta no Instagram, no Facebook, né, amigos? A gente combater na prática as atitudes raciais, as atitudes racistas. Então, eu acho, né? Eu estou pensando aqui, aí depois eu quero continuar pensando com vocês, que vocês também possam dar, né, sugestões do que a gente pode fazer, tá bom? Então, eu acho que a gente pode cobrar dos clubes um posicionamento claro em relação a isso, né? Eu acho que os clubes têm que ter compromisso. Cobrar dos patrocinadores também um posicionamento muito claro em relação a isso. Ter punições mais severas, porque as punições, na maior parte das vezes, elas são muito brandas, né? Imagina, gente, uma multa de R$10.000 para um clube que ganha milhões. Isso não faz nem cosquinha, né? No clube. Então, assim, cobrar realmente punições mais severas que vão desde punições com dinheiro, mas até mesmo punições de exclusão de campeonatos, punições de perda de pontos no campeonato, tá? Então, punições que atinjam o clube mesmo, porque é importante. E tanto sobre o clube, quanto sobre buscar realmente identificar, quando esses gestos, né, vêm da torcida, buscar identificar na torcida as pessoas que fizeram aquelas ofensas. E aí também um questionamento, será que é importante a gente ter cotas no meio do futebol, né? Dentro de cargos de dirigentes de futebol, dentro de cargos de treinadores, dentro das instituições como uma FIFA, uma CBF, porque cota, né, é importante a gente pensar ela a partir dessas ações afirmativas, entram num debate não a partir da capacidade daquelas pessoas, mas sim das oportunidades que são geradas para ela. Então, quando a gente leva em consideração que as oportunidades de um negro para assumir determinados cargos é praticamente nula, né? Eu acho que é algo que a gente pode pensar aí como uma política antirracista. E aí agora eu abro, né, para o debate, abro para vocês poderem fazer questionamentos. Eu acho que, assim, além do que você falou, geralmente as punições que vão para o jogador é de 1, 2, 3 jogos no máximo. E aí isso acaba ficando muito pouco, né? Além das multas para o clube, para o jogador também. Poderia aumentar essa punição, né? Por exemplo, para uma temporada, porque ninguém quer ficar fora de campo uma temporada. Então, isso vai acabar evitando com que isso aconteça. Sim, exatamente. Quem é que está falando é o Guilherme. Isso. Muito bom, Guilherme. Deixa só eu ressaltar uma coisa, que eu achei legal a parte que a Carol fala, dessa questão, né, que essa desigualdade do racismo, ela também se apresenta pelo viés econômico, e às vezes transcende até só o campo, mas o próprio estádio. É a questão até da reforma do Maracanã, né, quando se tira a geral do Maracanã. Não sei se vocês vão lembrar, porque vocês ainda são novinhos, né, mas assim, o Maracanã antes, galera, tinha toda uma parte nele que era chamada de geral, que era assim, o futebol, ele é um esporte do povo, né? Ele é um esporte popular, né? E tem uma grande adesão dessa galera aí que é considerada marginalizada. A geral eram os espaços mais baratos dentro do Maracanã, né? Onde o pessoal tinha acesso para poder assistir os jogos. Só que com a reforma do Maracanã, o futebol deixou de ser, né, o estádio, na verdade, deixou de ser esse espaço tão democrático, né, especificamente no caso do Maracanã, para se tornar um espaço elitizado. Porque hoje não é qualquer pessoa, dependendo dos jogos, que consegue entrar ali para poder, enfim, participar. Não tem mais a geral. Né? Então, me corrija, Carol, se estiver errada, porque, assim, quando eu fui no Maracanã já faz tempo, mas, assim, hoje não tem mais esse espaço. Né? Então, esse preconceito, essa desigualdade, ela se estabelece em campo, né? com a ofensa,
aos jogadores, mas também se estabelece no próprio estádio, ou seja, determina quem pode assistir e quem não pode assistir. Então, existe essa desigualdade em várias partes de um mesmo esporte. Exatamente, Pri, muito bem lembrado. E esse movimento, ele é chamado de arenização do futebol, né? Porque a partir do momento da construção dessas arenas esportivas que se deram a partir do momento que a Copa do Mundo ia vir para o Brasil. E aí a arenização do futebol foi esse movimento, né, que a Priscila falou, de acabar com setores do estádio, que seriam setores populares, e aí agora o valor dos ingressos ele aumentou realmente, né? O consumo dentro do estádio também aumentou. Então imagina, né? Você, sua mulher, seus dois filhos que você tenha, quanto que você não vai pagar para entrar no estádio, né? Os 4, mas consumir alguma coisa dentro do estádio. Então, realmente virou um local, um programa super elitizado ir ao estádio, né? Sem contar que também essa arenização, ela também, pro extra-campo, quando você vai pensar até mesmo nessas patrocinadoras, nessas empresas que fazem as transmissões de futebol, você tem que pagar, né, o canal pay-per-view para poder ter acesso a assistir os jogos. Então, é realmente uma forma cada vez mais elitizando o estádio, elitizando o mundo do futebol. E uma outra coisa que eu achei legal que a Carol trouxe para a gente pensar também, galera, é a participação das torcidas, né? Até para a gente pensar qual é o papel de uma torcida. Será que a torcida é só um grupo de pessoas que estão ali reunidos, né, para torcer pelo seu clube? Um clube, eu sempre digo isso para eles, né? Que assim, tudo é político. Peraí, Kevin, já te deixo falar. Eles já estão até acostumados a me ouvir falar isso, que tudo é político, tudo é político. Né? Porque eu já expliquei a eles que política é toda a relação de poder. Né? Então, a maneira como as pessoas se relacionam umas com as outras. Logo, as organizações, né? As torcidas organizadas, elas também são instituições políticas. A gente viu aí há pouco tempo Gaviões da Fiel, a Raça, né? Uma galera indo para a rua, se mobilizando, né? Contra um governo que seja mais ditatorial, um governo que, né, que tem uma pegada mais fascista. Aí algumas torcidas se organizando como antifascistas. Aí as pessoas ainda diziam, nossa, mas isso não é coisa de esporte. Tudo é. Porque a partir do momento que as pessoas se mobilizam e se organizam, né, é possível a gente estabelecer mudança. E aí, por que não também essa união, mas a partir de um movimento antirracista, né, de punição, às vezes, dos próprios membros da torcida organizada, quando promovem, né, essas ofensas em campo. E eu lembro que, assim, na época dessa, acho que foi com Aranha mesmo, que foi uma menina, não foi? A menina que estava na torcida. E ela foi expulsa da universidade. Ela cursava direito, né, e a universidade expulsou ela de dentro do campus. E na época foi um bafafado. Nossa, mas o que a universidade tem que se meter nisso? Como é que uma menina que cursava direito, vamos pensar aí, né? O que significa ser um advogado? Trabalhar com justiça, ser filmada num campo, ofendendo um jogador, né? Falando da sua negritude, falando do fato dele ser negro. Então, a universidade, quando pune essa menina, ela está cumprindo o seu papel, né, em demonstrar a sua participação, a sua responsabilidade aí nessa luta antirracista. Então, percebe que todas as instituições, né, galera, elas podem colaborar para modificar esse cenário. O problema é quando a gente normatiza isso, do tipo, isso faz parte do futebol. Ah, mas isso faz parte do futebol, né? Quem não está acostumado com isso não vem para o campo, então, porque isso já, desde que o futebol é futebol no Brasil, sempre foi assim. Não sempre foi assim. Não precisa ser assim, né? Quem é que determina isso?
O próprio fato da Carol estar aqui, uma mulher falando de futebol, isso é quebrar um estereótipo. Porque antes futebol é coisa de homem. Só homem pode falar de futebol, mulher não pode falar de futebol. Por que não? Né? Quem é que determina isso? E aí é legal que a Carol frisou uma coisa que eu achei importantíssimo. Todos os espaços podem e devem ser ocupados. Né? Então, todos os espaços podem e devem ser ocupados e respeitados por negros, por mulheres. Né? Então, não tem essa de que o futebol é só de homem, ou então o futebol é um espaço onde essas ofensas não são pessoais. São pessoais. Reproduzem mesmo o que a sociedade pensa. Então, acho que assim, a proposta que a gente, né, que a gente pensou para essa mostra de conhecimento é que vocês também reflitam, né, sobre o que vocês no dia a dia acabam normalizando. Quantas vezes situações racistas acontecem do lado de vocês e vocês tratam com naturalidade como se fosse normal, né? Como se não fosse um problema. Kevin, você quer falar? Fala aí com a gente. Cadê o Kevin? Pode falar, Kevin. O Kevin está mutado. O teu microfone está desligado, pode abrir. O Priya. Oi, Sil. Ah, Carol, o Silmar, ele é o nosso professor de educação física. Ah, prazer, Silmar. Prazer é todo meu, Carol. E obrigado pela essa oportunidade desse aprendizado, né? Para que a gente melhore as nossas atitudes. Agora, vários pontos que você tocou aqui, a minha cabeça ficou a mil. Mas uma que me chamou a atenção foi a questão da punição. E aí, quando a gente fala de punição, no esporte, né, tem que levar para o Tribunal de Justiça Desportiva, né? Hoje, no Brasil, nós temos um negro. Em todo o tribunal só temos um negro. O que você acha disso? Pois é, esse é um dos maiores problemas que a gente tem enfrentado, né? Porque esses espaços, eles são ocupados majoritariamente por brancos. E aí, o que acontece quando para um caso de racismo, né, dentro de um tribunal majoritariamente branco, não pessoal, que os brancos, eles então não vão punir porque eles são brancos, simplesmente. É porque determinadas políticas, né, determinadas questões, determinadas sutilezas, realmente elas têm que perpassar um campo de pessoas que também já sentiu aquilo, né? Que sabe sobre aquilo com propriedade. É o que costumamente a gente tem falado ultimamente do chamado lugar de fala, né? Aquelas pessoas que vivenciam determinadas coisas, elas têm mais autoridade para falar dentro de uma questão sentimental, vamos dizer aí, dentro de uma questão do sentir, mais autoridade para falar do que outra. E aí, quando você tem dentro também de uma comissão desportiva de futebol, né, desportiva como um todo, somente brancos, vocês acham que as leis criadas, né, vão ser pautadas por conotações raciais? Podem até ser, mas muitas vezes não vai ter essa prioridade. É diferente de se um tribunal desportivo ele tivesse, né, pelo menos uma grande parte de negros ali dentro. Iria ter um constrangimento, né, sobre aquela questão. Então, as possibilidades de você ter ganho de causa, né, ter punições mais severas para quem comete racismo, provavelmente elas seriam maiores. E é isso que a gente fala, da questão das mudanças das políticas públicas. E por isso a questão das cotas.
né? Porque enquanto você não tiver esses espaços também ocupados por pessoas negras, muitas vezes esse debate racial não vai entrar naquela instituição, tá? Infelizmente, né? Legal. Galera, mais alguém quer fazer alguma pergunta? O Kevin está falando que o microfone dele travou. Quem é a Janaína Alves? Quem está com o login de Janaína Alves? Não sei. Sabe, não? Realmente Porque não sei. citou também o caso do Só Balotelli. respondendo, quem foi que perguntou? Foi o Kevin, que está com o microfone desligado. Se eu sou jogadora. Não sou, Kevin, jogadora. Eu já joguei de forma amadora quando eu era muito nova, né? Eu adorava jogar futebol. Inclusive, sofri muito preconceito enquanto mulher jogando futebol, tá? Inclusive no meu pai, né? Que virava e falava assim, essa menina com essa canela aí roxa, isso não é perna de mulher, né? Isso não é perna de uma menina, não sei o quê. E aí, quando eu chegava com várias dores, né, na perna, com não sei o que, falava assim, tá vendo? Fica jogando futebol, fica fazendo essa coisa que é de homem. Então, não sou jogadora. Poderia ter sido. Se de repente eu tivesse tido algum incentivo lá atrás, né? Mas não sou jogadora. Mas, a Carol, ela é frequentadora de estádio, torcedora terrenha. Não vou nem falar, Fluminense. Pode falar. Agora ela falou, né, que quando ela jogava futebol e tudo, ela sofria muito preconceito pelo fato de ser mulher, né? E aí acabou que eu me identifiquei um pouco, porque eu sou judoca. E o judô também é um esporte que é muito visto, assim, para menino, né? E graças a Deus, dentro de casa, eu não sofri preconceito, né, em relação a isso, porque meu pai é professor e minha mãe gosta muito do esporte, minha irmã também. Mas em questão da família, eu também sofri, assim. É uma coisa que dói muito. E aí eu acabo me botando no lugar dessas pessoas, né? Que sofrem preconceito racial ou diversos preconceitos, que é uma coisa que realmente às vezes desmotiva, e a gente vê muitas pessoas acabando saindo daquele esporte que tanto ama por causa de um comentário sem sentido de uma pessoa, sabe? Aí eu lembrei realmente do que às vezes eu passo. Mas é engraçado, né? Como alguns esportes, eles ainda são dominados como um espaço masculino, né? A questão das lutas, né? A própria questão do futebol, eu acho que é o maior exemplo. A gente vê aí as transmissões de futebol masculino, mas não vê da mesma maneira, né, as transmissões de futebol feminino. O basquete também, eu vejo assim, que ainda é um espaço onde as jogadoras elas são bem excluídas e marginalizadas. Parece que cabe à mulher, dentro do esporte, por exemplo, a ginástica olímpica, né? Aquela coisa que é mais ligado a um movimento corporal da dança, que também acontece o inverso, né? Os homens que praticam acabam também se tornando motivos de chacota, porque é um esporte que deve ser praticado só por mulheres. E aí a gente cai na questão do gênero, né? E é engraçado que, principalmente na questão, né, da ginástica olímpica e tal, a gente também tem, né, na figura da Daiane dos Santos, uma grande mudança nisso, porque era um esporte praticado por meninas brancas, loiras, do cabelo bem lisinho, bem bonito, né? Que é o cabelo propício para fazer o coque, né? Não saiu um fiozinho. E aí a gente vê a Daiane assim, modificando aquele cenário. Uma menina negra e que encantou, né, em sua época e naquele momento. Tem até o nome da outra agora, acho que ela é norte-americana, que também foi considerada aí como uma dos maiores expoentes aí da questão, né, da ginástica olímpica, porque também era um esporte destinado a mulheres, só que mulheres brancas, como o balé,
né? Como se a gente parar para pensar na questão do balé. É um espaço também elitizado, né? Por bailarinas loiras, brancas, até porque sempre foi tido como algo que pertencia a uma elite econômica, né? Não é todo mundo que gostava de balé, não é todo mundo que frequentava um teatro. E aí a gente também vê nesses espaços a ausência de meninas negras, né? De meninas periféricas. E, Pri, é muito interessante você levantar isso, porque eu acho que é importante a gente pensar também do peso dessa questão racial sobre esses atletas que se destacam nas suas modalidades, né? Porque, assim, muitas vezes esses atletas, eles não estão preparados para ter que levantar uma bandeira, para ter que bater no peito e falar, eu sou negro e que se dane e vambora, e questionar o racismo e tentar abrir um espaço de diálogo com a imprensa, né? Um espaço de diálogo com um setor da sociedade, com setores da sociedade sobre isso. E eu vejo isso muito até hoje sobre, por exemplo, o Pelé, né? O Pelé, que é o nosso principal jogador, ele é muito mais lembrado pelos problemas que o Pelé teve extra-campo, né? Como, por exemplo, a questão da sua filha, como, por exemplo, o Pelé, aquele jogador lembrado pelos gols que não fez, né? Pelos gols que perdeu, pelas besteiras que já falou ao longo da vida, como se ninguém falasse besteiras, né? Até hoje. Mas é muito importante a gente parar para pensar como a cobrança sobre esses atletas negros, ela vem muito mais pesada, ela vem muito mais forte, né? Então, o Pelé, ele é questionado. Imagina, gente, Pelé lá na década de 50, um homem negro entrando no meio do futebol, nunca colocou pó de arroz no rosto para jogar futebol, né? Sempre se manteve, não tinha como esconder, ele era aquela pessoa ali, não comentava sobre isso fora, né, do futebol, mas também não existiam espaços para comentar sobre isso, né? As pessoas que comentavam sobre isso naquele momento era assim, uma em sei lá quantos. Então, por tudo isso aqui que eu já falei, questões de patrocínio, questões de espaços criados, né? O clube por trás, os seus amigos também, né? O caso do Neymar recentemente, quando ele agora se declarou negro e declarou o preconceito que ele sofreu, caíram em cima dele de novo, foram resgatar a frase dele lá de 2000, sei lá quando ele disse que ele não era negro. Gente, a gente compreender que muitas vezes ser negro, né, é pesado, porque a construção social sobre o que é ser negro, ela é pesada, né? Então, você tem que vir com uma bagagem. Então, é uma construção realmente. E aí, até destacaram, né, que no caso do Neymar, provavelmente ele é muito amigo do Hamilton. Então, essa sua amizade com o Hamilton provavelmente possibilitou esse espaço. Assim como hoje ele é um atleta muito mais maduro em determinados tratos com a imprensa, né? Ele estava iniciando na carreira, agora ele já é o Neymar, né? E ele é muito mais cobrado que qualquer outro atleta, né? O Neymar, o potencial do Neymar. Então, assim, ele é muito cobrado. Então, eu acho que a gente tem também que se atentar para isso, né? Sobre o peso de debater sobre isso nos lugares e nos espaços, e o quanto que muitas vezes aquelas pessoas são seres humanos, que carregam sentimentos, que carregam dúvidas, que carregam questões, medos, anseios, e como que aquelas pessoas muitas vezes não estão preparadas para lidar com determinadas questões, né? Muitas vezes nunca tiveram que lidar entre elas e ali, né? Aquele seu espaço, às vezes, de sociabilidade. E imagina quando amplia esse espaço, que vira uma pessoa pública, como lidar com determinadas questões. Então, a gente tem mesmo esse sentimentalismo. Em relação também, entrando nessa questão sobre o clube, né? Sobre a importância do clube, às vezes, encontrar essa briga, recentemente, a gente teve o caso do jogador do Robinho,
que foi contratado pelo Santos, né, mesmo tendo sido acusado de estupro na Itália. E aí você se pergunta, qual o papel do clube nisso? O clube, então, é super isentão. O clube quer contratar o jogador porque o jogador é bom, né? Ele ainda está rendendo aí, então vamos contratar o jogador. Eu não quero saber o que ele já fez no passado, eu não quero saber o que ele fala. Não pode ser assim. E aí, no caso dele, o que aconteceu? O clube teve algum posicionamento? Não. Né? No que aconteceu no caso dele foi os patrocinadores tiveram que entrar e começar a ameaçar a retirada de patrocínio do clube para poder haver esse julgamento. Mas os patrocinadores eles estão indo no modismo que está sendo falar sobre essas questões, né, de feminismo, de gênero. Não importa. O que importa é o que está sendo feito na prática, né? É assim que eu penso. E aí a reflexão, muitas vezes, ela vem nesse embrulhado, né? Ela vem aí depois da ação, mas a ação ela é muito importante também. Então, o Santos até hoje ele inclusive não se manifestou sobre isso, né? Ele rescindiu o contrato por conta dos patrocinadores, mas aí a gente trazendo para o caso racial, é isso, né, que acontece. Os clubes eles se eximem muitas vezes. E as patrocinadoras, na grande maioria das vezes, também. Esse caso foi super atípico e exceção. Né? Então, acho que vale a gente questionar isso. Mas os jogadores também, Carol. Os jogadores também têm que ter atitude também. Se acontecer algum caso de racismo dentro de campo, sai todo mundo. Porque o público é entretenimento. O público vai pegar, opa, foi você que chamou, você que é o racista, chama a polícia, prende na hora. E aí são atitudes que os jogadores têm que assumirem também. Não é verdade? Perfeito, Silmar, concordo plenamente. Assim, os jogadores também têm que ter um posicionamento forte. Eu lembro do caso do Tinga, né? Também jogando fora, né, do Brasil, ele foi expulso, ele foi xingado pela torcida, e aí ele reagiu ao xingamento e foi expulso. E aí? E o jogo continuou. Né? Mas assim, e aqueles jogadores, parceiros, né, apertando a mão dele lá, o que eles fizeram? Eles tinham que ter se retirado também, né? Como o Silmar falou. Então é isso, vai de cada um, né? Eu acho que todo mundo tem papel em combater o racismo. Mas sabe uma coisa que eu estou pensando aqui também, que eu acho que acontece? É que, assim, o futebol ainda é visto como uma possibilidade de ascensão do negro. E aí, muitos negros, quando ascendem pelo futebol, eles não se identificam como negros, eles são esportistas, eles são jogadores. Então, quando acontece um caso desse de racismo em campo, eles não se sentem ofendidos, ainda ficam com medo de se queimar com a torcida, né? Porque, assim, ainda não se tem essa noção de consciência, né? De pertencimento. Porque como existe uma escassez de possibilidade, o futebol parece que, assim, e isso eu vejo muito entre os alunos, né? Assim, o futebol é a solução de todos os problemas, pois é aonde eu vou conseguir ascender, aonde eu vou conseguir ter visibilidade. Quando não é. O próprio exemplo que a Carol trouxe, né, falando do Neymar, que apesar de ser um cara milionário, ainda assim sofre preconceito, isso mostra que o quê? O racismo ele é algo além. Né? É algo que vai além do dinheiro. Então, você ter dinheiro, você ter ascensão social, não te faz menos negro. Né? Assim, e falta essa coisa do Silmar falar de a galera abraçar a causa e falar, olha, parou, vamos resolver isso agora, porque e todo mundo se comprometer. Né? E estabelecer essa troca com o outro. Mas o futebol ele ainda tem, ele segue uma lógica diferente, né? Um sistema muito sutil, onde o racismo ele se apropriou mesmo ali, né? O futebol... Pode falar, fala aí. Quer falar, Douglas? Desculpa, que o áudio da interferência aqui. Eu queria fazer um comentário de uma coisa que eu acabei lembrando, que já aconteceu uns 4 ou 5 anos atrás, mais ou menos. Que houve uma época, quando o Neymar estava jogando,
que alguns torcedores começaram a xingar ele, chamando de macaco, aqueles atos ofensivos básicos, sabe? Só que o Neymar se estressou, começou a fazer gestos obscenos e saiu do campo. Aí, quando eles pegaram outro jogador para fazer a mesma coisa, esse jogador era negro mesmo. Só que esse jogador não se importou. Quando eles chamaram ele de macaco, ele simplesmente pegou uma banana e começou a comer na frente de todo mundo. Ah, foi o Daniel Alves. Daniel Alves. Tá testando o Daniel Alves. Exatamente. O Neymar, inclusive, ele também já fez algumas atitudes parecidas, tá? Inclusive, há um tempo atrás, quando ele ainda não se considerava, né, negro, ele lançou uma campanha, né? Somos todos macacos, que era uma campanha com banana. Mas isso é muito, né, questionado. Porque que acontece? Ok, a atitude do Daniel Alves tá, vai ficar me chamando de macaco? Ok, vou comer uma banana aqui, vai ser legal, vai ser engraçado para você isso, né? Meio que tentando ignorar aquilo. Mas aí que tá, assim, isso não pode ser ignorado, né? Ele levou isso como se fosse uma piada, né? Você não pode ignorar, exatamente, porque se você ignorar, você não tem um combate sobre isso, né? Você entra na normatização da coisa, que é a ideia do racismo estrutural mesmo, né? Então, assim, não pode ser ignorado. Não é uma piada de mau gosto. É crime, gente. Lembra que a gente vem conversando sobre isso, né? Todas as vezes que a gente fala de racismo, a gente está falando de um crime. E aí, mais uma vez, acho que enfatiza isso que a Carol falou da questão do racismo estrutural. Existe uma série de leis. O problema é que o racismo ele já está tão impregnado dentro da nossa sociedade, dentro desse sistema, que às vezes as leis não são colocadas em prática, as pessoas não são punidas, né, por cometer esse crime. E aí passa essa ideia de impunidade, né? Então, a grande questão também é essa. Quando vocês assistirem algum fato, né, algum episódio específico, vocês se pronunciarem, olha, isso não pode, isso está errado, né? E isso é crime, você pode ser preso por estar falando esse tipo de coisa, você pode ser preso por estar compartilhando esse tipo de piada, esse meme, né? Vou botar o meme porque é uma linguagem que vocês entendem bem, né? Quantas vezes a gente vê aí uma quantidade absurda de memes satirizando o negro e tudo mais, né? A piada também tem o seu grau de responsabilidade. O campo da piada... Memes entre aspas, né, tia? Oi, Kevin? Memes entre aspas, né? Porque assim, o campo da piada não é um campo impune, né? Onde as coisas não são punidas. São punidas, sim. Né? Uma coisa que a gente vem conversando sempre. Quando você ri de uma piada, você pode estar rindo da humilhação de alguém. Será que todo mundo ia rir dessa piada? Né? Então, assim, são as coisas que a gente precisa refletir, a gente precisa pensar antes. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Porque nós já ultrapassamos 1 hora. Oi, Douglas, pode falar. Só queria comentar que agora eu vou ter que sair da chamada. Tá bom, meu amor. Eu já estou encerrando também, tá bom? Tá tranquilo. E a Lídia está colocando agora, também a política. Isso aí, Lídia. Fala, Douglas, sem problema, meu amor. Vai lá. Tchau, Douglas. Tchau. Então, galera, como nós já ultrapassamos aí a marca de 1 hora, Carol, só tenho a te agradecer, tá? Pelo nosso bate-papo hoje de tarde. Quero agradecer ao Sil também. E eu achei, assim, sensacional as dobradinhas, o fato da gente ter comentado. E, meus amores, agradecer a vocês, né? Que, assim, nesses 4 encontros estiveram aqui, fizeram perguntas, se mostraram presentes. E depois nos grupos ainda ficam comentando. Isso é muito legal, gente. Eu espero mesmo que toda essa experiência, né, desses nossos webinários possam levá-los, né, à reflexão e para vocês perceberem e ajudar a gente aí nessa mudança do mundo, tá bom? Carol, muito, muito, muito obrigada. Beijo, gente. Muito obrigada também pela possibilidade de conversar com vocês. Foi ótimo poder dialogar aí com os professores e com os alunos, tá? Muito obrigada.
Beijo, gente. Boa semana de prova, hein, galera? Tchau. Tchau.